Esse vídeo explica a aula de História do dia 27 de agosto, páginas 99 e 100. A escrita e os registros da história. Atualmente é muito comum o uso de símbolos na comunicação. Os símbolos são representações gráficas, oral ou gestual que substitui uma ideia, um sentimento ou uma mensagem, tá? Então, poderia-se dizer que são um desenho que pode representar uma palavra, uma ideia, uma frase, tá? Ou um sentimento. E atualmente a gente usa muito isso, tá? Alguns símbolos podem ser compreendidos por diversos povos, independente da língua falada por eles, e por esse motivo são muito utilizados para substituir avisos, comunicados e proibições por escrito. Então, aqui está dizendo que esses símbolos, que podem representar palavras, sentimentos, podem às vezes ser usados até com pessoas que falam outra língua, de várias línguas diferentes, porque eles vão entender do mesmo jeito. Por exemplo, essa imagem aqui, né, de uma pessoa jogando lixo fora da lata de lixo com esse círculo com o traço de lado assim, né? Todo mundo sabe que isso daqui, vermelho, é proibido. E o que tá dentro, né? Dá para entender que é proibido jogar o lixo no chão, né? Então, pessoas de qualquer língua vão entender, tá? Então, isso daqui pode ser é um símbolo que representa uma ideia, né? Ou um aviso, tá? Essa maneira de se comunicar também é muito utilizada em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Então, as redes sociais podem ser o Instagram, o Facebook, outros, tá? E aplicativo de troca de mensagens vocês conhecem, né? Pode ser o WhatsApp. Os emojis, por exemplo, servem tanto para representar objetos como para demonstrar emoções, as chamadas carinhas. Então, todo mundo conhece os emojis, né? Aquelas carinhas amarelinhas e também tem animaizinhos, objetos, tá? Então, a gente pode trocar palavras por emojis, que numa mensagem a pessoa que está recebendo vai entender do mesmo jeito, né? Então, isso que são símbolos, tá? Que representam alguma coisa. Então, aqui tem uma atividade que é para vocês escreverem uma palavra ou frase que explique cada um desses símbolos, tá? Aqui tem um cadeirante, o que que pode representar? Cadeirante, né? Esse daqui tem o que eu já eu já falei, né? E esse daqui é um alto-falante com um X. O que que isso significa? Essa caveira dentro do triângulo. Esse daqui, gente, se vocês não souberem o que significa, pergunta para os pais de vocês que eles vão saber, tá? Ou então procura na internet. E esse daqui, esse símbolo tá sempre nas embalagens dos produtos, tá? Se não souber, procura na internet, tá? E eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta aqui, tá? Não tem linha, porque era para a gente bater um papo na sala de aula, respondendo essa pergunta, tá? Mas como a gente não está na sala, né? Gostaria que vocês escrevessem aqui. Você utiliza símbolos para se comunicar? Em quais situações? Agora na outra página. Após o desenvolvimento da linguagem oral, os seres humanos demoraram milhares de anos para criar as primeiras formas de linguagem escrita. Então, linguagem oral é a fala, tá? Então, depois que eles inventaram a fala, os seres humanos demoraram milhares de anos para criar a escrita, tá? Na região da Mesopotâmia, por exemplo, isso só ocorreu por volta de 3500 a.C., quando os sumérios inventaram a escrita cuneiforme. Então, olha só, Mesopotâmia é um lugar no mundo, tá? E lá, né, no passado, só ocorreu a escrita, só foi inventada em 3500 antes de Cristo. O que significa antes de Cristo? O nosso calendário, a gente começou a contar o tempo, contar os anos depois do nascimento de Cristo. Então,
o ano que Cristo nasceu é o ano 1. Depois vem o ano 2, 3, até o ano que nós estamos, que é 2021. Isso significa que faz 2021 anos que Cristo nasceu. Tudo que veio antes de Cristo, tá? Todo o tempo antes de Cristo, eles colocam o A e o C depois do ano, tá? Então foram 3.500 anos antes do nascimento de Cristo. Então não faz só 3.500 anos atrás. Também conta todos os anos depois do nascimento de Cristo, né? Então seriam 2021 anos mais os 3.500, tá? Para saber a data exata que inventaram esse tipo de escrita, tá? A escrita cuneiforme. Essa escrita foi inventada pelo esse povo que chamava Sumérios. Então faz mais de 5.000 anos atrás, tá? Mais de 5.500 anos atrás que eles inventaram essa escrita, tá? E aqui, ó, tem um exemplo, né? Uma imagem da escrita cuneiforme, tá? E eles escreviam em tabletes que eram de tipo argila, tá? E depois secava e eles ficavam com um registro do que eles queriam, né, escrever ali. Não existia papel ainda, tá? Então aqui um tablete com escrita cuneiforme produzida cerca de 2.400 a.C. na região da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Se vocês pegarem um mapa mundi, vocês podem ver onde que é o Iraque. E lá existia, antigamente chamava Mesopotâmia, existia um povo que se chamava Sumérios, tá? E aí eles inventaram esse tipo de escrita. Os sumérios riscavam a placa e a deixavam secar. Continuando aqui. No mesmo período, quer dizer, mais ou menos nessa data aqui, os egípcios criaram a escrita hieróglifa. Então, a escrita hieróglifa é aquela que que encontraram dentro das pirâmides, tá? Então, existia um povo egípcio bem antigo que inventou esse tipo de escrita aqui, ó, tá? Hieróglifos em parede de tumba egípcia, construída entre 1292 e 1187 a.C. A escrita egípcia recorria a símbolos para registrar informações e ideias. Então, cada símbolo desse valia uma ideia, uma frase inteira, não valia uma letra, que nem é o nosso sistema de escrita, tá? Aqui continuando. Mas foram os fenícios, que é outro povo, que por volta de 1200 antes de Cristo inventaram o primeiro alfabeto de que temos conhecimento. Então, aí é outra forma de escrita, tá? Aqui a gente pode ver a escrita dos fenícios, tá? E eles tinham letras que nem o nosso sistema. Escrita encontrada em um sarcófago fenício do século V a.C. O primeiro alfabeto foi inventado pelos fenícios, um povo que viveu na região onde hoje é o Líbano, entre aproximadamente 3.000 a.C. e 300 a.C. Isso é o tempo que eles viveram, tá? Esse povo viveu, tá? Não existe mais os fenícios e mais ou menos como o nosso alfabeto, tá? Então é isso, gente. Aqui vocês entraram em contato com algumas das primeiras formas de escrita, tá? E então é isso, tá? Manda a foto da atividade que vocês fizeram para a professora e não esquece que tem um plantão de dúvida toda terça e quarta-feira, tá?